Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal CQD. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever, ativar o sininho e dar uma conferida no canal que já tem muita coisa bacana lá, beleza? Então, o vídeo de hoje tem uma pegada um pouquinho diferente, ele vai ser um pouquinho mais teórico, mas é já pensando em aplicar essa teoria que a gente vai aprender num problema mais para frente, tá? Então fiquem de olho aí que vai ter uma parte 2. Ok, então vamos falar do que a gente quer fazer hoje. Eu queria falar desse teorema aqui, que é o teorema de Schur, que o enunciado é o seguinte, tá? A gente vai pegar um polinômio não constante, coeficientes inteiros, e a gente olha para os valores de n inteiros, tal que o f de n é diferente de zero, tá? Os valores que são zero a gente esquece e olha só para os não nulos. A gente vai considerar quem são os números primos que dividem algum f de n. Tá? Então, ou seja, quem são os números primos que aparecem na fatoração desses valores desse polinômio, beleza? E o teorema de Schur vai dizer para a gente exatamente que os números primos, o conjunto dos números primos que aparecem nessa fatoração é infinito. Tá? Então, vamos com calma, né? Assim, a princípio pode parecer muito o teorema aí, vamos comparar ele com uma versãozinha mais simples. Então, esse teorema aqui, que eu acho que todo mundo que fez um pouquinho de aritmética já deve ter encontrado aí, ou sabe, ou já ouviu falar, ou conhece o enunciado, mas não conhece a prova, que é o teorema de Euclides, tá? Que ele diz que não olhe para os números primos que aparecem na fatoração, olha para todos os primos. O conjunto dos números primos é infinito. Tá? Esse teorema ele já tem uma certa idade, ele é o teorema de Euclides, lá da Grécia, então bota mais de 2000 anos aí na conta. E basicamente, quando você começa a fazer aritmética, é a primeira coisa que você vê. Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai ver a prova do teorema de Euclides, rapidinho, lembrar para quem já conhece, e vamos ver como é que essa prova pode ser modificada para dar a prova do teorema de Schur. Beleza? Vamos lá? Então tá. Então como é que eu vou fazer isso aqui? Então esse é o nosso teorema de Euclides. A prova do Euclides era simplesmente o seguinte, a prova do Euclides é por absurdo. Então, ups. Agora vai. Então, suponha por absurdo que o conjunto dos números primos é finito. Se é finito, eu posso escrever ele numa listinha finita, né? E igual a P1, P2, até PK. Ok? Então, se a gente, sob essa hipótese absurda de que o conjunto dos números é finito, eu teria essa lista aqui. A ideia do Euclides é olhar, tá? Então, a ideia é olhar para o número n, que é o produto de todos esses primos, mais um. Ora, n é um número natural como qualquer outro. Então ele tem direito a seus próprios números primos, né? E pelo que a gente escreveu aqui, ele é o produto de alguns elementos, de alguns números primos, né? Todos maiores que 1 mais 1. Então, o n é maior do que 1. Então, pelo teorema fundamental da aritmética, o teorema fundamental da aritmética diz o quê? Diz que todo número tem a sua fatoração em número de primos. A gente aqui nem precisa de tanto, a gente aqui simplesmente precisa dizer que todo número inteiro possui um primo que o divide. Isso a gente pode provar até por indução. Então, por indução, existe P', tal que P divide N. E a ideia agora é olhar para esse primo aqui, ou seja, mais o número primo. A nossa hipótese é de que essa lista é finita, então esse primo P aqui vai ter que ser igual a um dos PKs. É, é, então tá, então, é isso mesmo. Como P é primo, P igual a P algum PJ.
certo? Para algum J entre 1 e K. Mas aí vamos ver o que a gente está falando, né? Porque a gente está falando muita bobagem. O que a gente está dizendo é que o número PJ, que é o nosso P, vai dividir o nosso número N, né? Que era igual a P1 vezes PK. Deixa eu até mostrar aqui que esse P1 até PK, não, é bom não esquecer que ele passa pelo PJ também, né? Então, P1 alguma coisa até PJ, aparece aqui, mais algumas coisas até PK, mais 1, certo? Então, o PJ divide esse número aqui, desculpa, o PJ divide esse número aqui mais 1. Por outro lado, a gente sabe que o PJ divide esse número aqui também, né? Se o PJ aparece como fator, então o PJ divide esse número. Deixa assim. Então agora o PJ está dividindo em dois números consecutivos, né? A gente sabe que se a gente tiver dois números que são múltiplos de PJ, a gente pode fazer a diferença, também vai ser divisível por PJ. E aí dá o quê? Isso implica que o PJ divide P1 até PK mais 1 menos esse outro número aqui. Tá? Talvez já até saiba onde é que eu estou chegando, né? Isso implica que o PJ divide 1. Mas isso é um absurdo, né? Ora, o número primo maior que 1 dividindo 1. Pois PJ' particular temos PJ maior que 1. Beleza. Então, isso conclui a prova do teorema de Euclides, né? Porque a gente supôs que a lista era finita e chegou no absurdo. Logo, a lista é infinita. É finito. Beleza? Então tá. Então, eu imagino que para a maioria de vocês isso aqui tem sido só uma recapitulação até bem simples da prova do teorema de Euclides, tá? E aí vamos ver agora, a parte mais interessante, é o quanto dessa prova a gente pode reaproveitar para a prova do teorema de Schuh. Vamos relembrar onde é que estava o nosso teorema de Schuh. Vamos voltar aqui para o enunciado dele. Ok. Então, está aqui o nosso teorema de Schuh. A ideia é começar exatamente igual a gente começou o teorema dos números, desculpa, o teorema de Euclides. Tá? Então vamos começar igual. Tá, antes de começar, eu vou dizer que a minha estratégia aqui vai ser uma estratégia de tentativa e erro. Ou tentativa e acerto. Tentativa e erro e acerto, né? Desculpa, tentativa, erro, correção, acerto. A gente vai tentar fazer exatamente a mesma coisa, provavelmente. A gente vai encontrar uma parede que vai dar algum problema, a gente vai dar um passinho para trás, vai tentar de novo, pode encontrar a parede de novo. Esta hora a gente vai conseguir. Beleza. Vamos tentar começar igual. Vamos lá. Como é que a gente começa igual? Suponha por absurdo que o conjunto, vamos dizer, o conjunto dos primos acima, né? O conjunto dos primos acima é finito. Igual a P1 até PK. Agora a gente quer observar, enfim, o que a gente fez no último caso, né? A gente tinha todos os números para olhar, simplesmente a gente olhou para o produto desses números mais um e viu que esse era um número. E observou que esse número tinha algum divisor primo, né?
E aí esse primo teria que estar nessa lista e a gente chegou no nosso absurdo. A ideia agora é igual. A gente quer encontrar mais um número primo, mas agora não é um número primo qualquer, né? Como era o caso anterior. Tem que ser um primo nesse conjunto aqui, né? No conjunto dos números primos P que divide f de n para algum n em S. E a gente vai tentar ver que se esse número, vai ver que o fato desse novo número primo que a gente conseguir estar nessa lista vai nos dar um absurdo. Provavelmente do mesmo jeito. A gente queria, na aula passada, não, desculpa, na prova passada, a gente viu que a gente teria um dos primos nessa lista aqui dividindo ao mesmo tempo dois números consecutivos. Se dividir dois números consecutivos, dividir a diferença, então dividir um. É mais ou menos por aí que a gente vai tentar de novo. A diferença é que a gente não pode simplesmente olhar para esse número aqui, produto mais um, porque a gente não sabe se ele é da forma f de n, né? O que a gente tem que olhar é olhar para o valor f de alguma coisa. Eu acho, imagino que vocês vão concordar comigo, que o valor mais simples que a gente pode olhar é o valor do produto dos primos. Então, vamos lá, né? Olhe para f de P1, vou chamar n, né? Então, seja n o f do P1 até pk. Aí, o que a gente queria, né? A gente queria que esse número fosse múltiplo. Tá, vamos com calma. Vamos escrever quem é o f. O que a gente quer, né? A gente gostaria de que esse número aqui, por exemplo, nosso f, ele fosse, escrever de verde, né? O que seria legal. Queríamos. Desculpa, n, que n fosse múltiplo, sei lá, seria ideal se a prova funcionasse do mesmo jeito, que simplesmente o f fosse igual ao P1 vezes PK mais 1. Mas isso aí seria sonhar demais. Vocês podem observar que na prova, ao invés de olhar para o P1 vezes o PJ, eu poderia facilmente ter colocado um número aqui, né? Por exemplo, botasse um 2 aqui, a prova funcionaria do mesmo jeito, né? Com 2 aqui e com 2 aqui. Então, eu vou me permitir, nessa nossa nova empreitada agora do Teorema de Chu, vou me permitir um múltiplo aqui. Então, vou supor que ele seja da forma... quero ver de mesmo. A vezes P1 vezes ATPK, né, com A inteiro, mais 1. Se eu tiver isso aqui, o argumento anterior vai dar certo. Mas é aí que a gente chega no nosso primeiro problema. Nosso primeiro não, talvez os nossos primeiros 3 problemas. Não sei, vamos lá. O primeiro problema que a gente pode encontrar aqui é que nada garante de que esse valor n aqui seja... Desculpa, que o valor P1 até PK seja um elemento do conjunto S. Porque nada garante que esse n aqui seja diferente de zero. Tá? Só que eu vou para mais uma observação, que é na mesma linha dessa observação aqui do valor de A, que eu introduzi. Eu posso generalizar, deixa eu, para não ficar muito, vamos para a próxima fase. Então, primeira observação. Então, observe que f de P1 até PK pode ser igual a zero. Isso seria um problema para a gente, né? Porque a gente não quer olhar para os valores primos que dividem esse cara. Mas agora, do mesmo jeito que eu introduzi aquele
esse valor A aqui, eu poderia ter introduzido ele aqui no F também. Então, o que é que eu vou dizer? Porém, podemos olhar para os números f de b vezes P1 até Pk, e esse b vai poder percorrer todos os números inteiros. Agora já é diferente. A ideia é a mesma. Eu quero provar que esse f desse cara aqui, desse b vezes o P1 até Pk, ele é da forma, idealmente eu quero mostrar que ele seja da forma A vezes P1 até Pk mais 1. Certo? Eu quero mostrar isso para algum b. Só que agora eu tenho uma infinidade de b para olhar, né? E agora, o programa poderia persistir, né? Podia ser que para qualquer b que eu escolhesse, isso daqui desse zero, mas a gente vai logo perceber que não, né? Vamos lembrar um fato aqui, né? Um fato sobre polinômios. Então, vamos lá. Fato sobre polinômios é que ele não pode se anular tanto assim, a não ser que ele seja o polinômio zero, né? Então, que é que se f é um polinômio não nulo, desculpa, um polinômio não constante, isso quer dizer que o grau de f é pelo menos 1, sim? Então, f se anula, e no máximo, o grau de f pontos. Certo? Um polinômio de grau k, ele pode não ter k raízes, mas ele não pode ter mais do que k raízes, tá? Por exemplo, o polinômio quadrático, a gente já viu, a gente vê com a forma de Bhaskara, né, que ele vai ter 0 raízes, se o delta for maior que 0, vai ter uma raiz se o delta for igual a 0, e vai ter 2 raízes se o delta for maior que 0. Mas o polinômio de grau 2 não pode ter 3 raízes, por exemplo, né? Então tá. Então, esse fato aí que a gente lembrou sobre os polinômios, ele diz pra gente o quê? Ele diz que pra gente que existe pelo menos um b aqui, tal que esse cara seja 0. Então, usando esse fato, existe... Na verdade, não existe um, né? Vão existir infinitos, mais que isso. Até mais forte, né? Fato. Vemos que, exceto por uma quantidade finita de b's, finita de valores de b, temos b vezes p1 vezes p2 vezes até pk pertence a S. Ou seja, o f desse cara, b p1 até pk, é igual a 0. Desculpa, é diferente de 0. Ok. A gente venceu nossa primeira batalha, que na verdade isso mostra que a gente pode sair do canto, né? Quer dizer que a gente pode olhar para n igual. A gente pode olhar para os valores desse cara aqui. Enfim, a gente pode procurar os primos dividindo esse cara, tá? Ele não vai ser 0, então se a gente encontrar um primo dividindo um desses caras aqui,
ele vai ter que estar na nossa lista P1 até PK pela nossa hipótese. Tá? E aí o nosso argumento vai poder voltar aos moldes do que estava sendo feito antes. Vou fazer agora uma coisa que eu ainda não tinha feito, que é escrever explicitamente quem é a cara do polinômio. Escreva f como. Então, f é um polinômio, quer dizer que f de x vai ser da forma... Qual vai ser o grau do polinômio? Vou chamar o grau do polinômio de m. AM, x elevado a m, mais a m menos 1, x elevado a m menos 1, mais a zero. Tá? E aí, né? E aí que a gente vai agora resolver o teorema com uma hipótese bem restritiva sobre o f. E depois a gente vai ver como é que a gente remove essa hipótese. Agora, vamos mostrar o teorema. Vamos demonstrar o teorema sob a hipótese A0 igual a 1. Certo? Por que o A0 igual a 1? Porque ele vai estar lembrando a gente um pouco do que aconteceu no teorema de Euclides. A gente vai ter várias coisas aqui. Se a gente pensar bem, quando a gente fizer o valor, na hora que a gente estiver colocando o valor de x igual a alguma coisa vezes P1 até PK, os números P1 até PK eles vão aparecer como fatores em todas essas potências de x. Deixa eu escrever outro aqui. Até o A1x. Só no A0 que ele não aparece. Assim como era naquele casozinho simples, né? Em que ele aparecia como fator nesse pedaço, mas não aparecia no 1. 1 era a única parte em que ele não aparecia. E agora que a gente está pensando que o A0 é igual a 1, vai ter que o P1 até PK aparece como fator em todos esses termos aqui. Só restando o valor 1. E a gente vai ver que, de fato, nesse caso aqui, A0 igual a 1, a gente praticamente acabou a prova, ela vai ser igual. E aí, como é que a gente faz? Tome B tal que f de B P1 até PK diferente de zero. Mais uma vez, invocando o teorema fundamental da aritmética, existe P' tal que o P divide esse cara aí, né? Vou chamar de N, né? Tal que P divide N. Por hipótese, o P vai ser igual ao PJ para algum J, né? E aí, agora? Agora, para todo I, né? Para I igual a 1, 2, até M, lembra que M é o grau do polinômio F, temos o seguinte, né? Temos que PJ vai dividir o número AI vezes B, P1 até PJ, até PK, elevado a J, né? Ou seja, contanto que essa potência aqui seja pelo menos 1, o número PJ vai aparecer nessa fatoração. Tá. Voltando para essa equação, o que a gente tem?
que isso aqui implica, né? Isso implica que, vou escrever bem grande aqui, PJ divide F de BP1 até PK menos o AM, vou chamar esse cara aqui, deixa eu dar um nome para ele para ficar mais fácil. Não, vamos lá. BP1 até PK elevado a M menos o AM menos 1 P1 até PK M menos 1, etc, etc, menos o A1 vezes o BP1 até PK. Então, ele vai dividir todos os termos do polinômio, exceto o coeficiente livre, né? O A0. Na hora que a gente faz essa continha aqui, isso nos dá que o PJ divide A0. Beleza? Porém, o quê? Porém, a gente está, nesse caso agora, a gente está sob a hipótese de que A0 é 1. Então, como estamos supondo A0 igual a 1, isso conclui o teorema nesse caso. Da mesma forma, isso conclui a prova nesse caso. Demonstração. Neste caso. Então, é isso, tá? Enfim, não é isso, é isso. Mas é isso nesse casinho particular. A gente fez ele primeiro meio que para ganhar confiança. Porque esse é o caso em que tudo funciona perfeitamente igual, quase perfeitamente igual ao teorema de Euclides, tá? A ideia funciona muito parecidamente. Você vai ter que essa lista de primos, você vai estar forçando ela a dividir algum múltiplo desses primos, mais um, e aí quando você subtrai, ou seja, você vai ter alguma coisa do tipo PJ divide um múltiplo de PJ mais um. E aí você fazendo essa subtração, você vai acabar caindo em que PJ divide 1, aí isso vai gerar um absurdo que vai contradizer a nossa hipótese inicial de que a lista dos primos era finita. Tá? Então agora vamos para o caso mais geral. Então agora é a hora da verdade, né? Então agora a gente tem que provar o teorema sem essa hipótese simplificadora. Tá? A gente pode parar um pouquinho para pensar que sem essa hipótese, tudo pode dar grandemente errado, né? Tudo que a gente fez até agora. Por quê? Porque podia ser, por exemplo, que o A0 fosse zero. Então, quando o A0 é zero, essa conclusão que a gente chega bem aqui, ela não vale absolutamente nada, porque qualquer primo divide zero. Então, a gente ia chegar nesse momento aqui e ia ver que o primo divide. Sei lá, se o primo fosse 2, a gente ia ter que o único primo que pode aparecer, desculpa, se o A0 fosse 2, a gente ia chegar aqui e ia ver que o único primo que podia aparecer era 2. Pelo menos era alguma informação. Mas, ou se fosse 20, a gente vê que tem uma listinha finita mesmo. Enfim, a gente não estou dizendo que a gente resolveria o problema, mas eu acho que seria menos catastrófico do que você chegar e deduzir que o primo divide zero, onde é absolutamente informação nenhuma. Então, a primeira observação que a gente tem que pensar, né, sem parar para pensar, é que a zero pode ser zero. Vou dizer que isso é um problema para a gente. A zero pode ser zero. A 1 pode ser zero também, e assim sucessivamente. Né? O que não pode acontecer é que a gente tenha que todos os coeficientes sejam zero. Então, vamos parar para pensar. Em vez de a gente olhar para o coeficiente livre, vamos tentar focar no primeiro coeficiente, ou seja, o coeficiente de menor grau,
que é não nulo, certo? Então seja n zero o menor inteiro tal, que a n zero é diferente de zero, certo? Vai existir pelo menos um que é diferente de zero, porque senão o polinômio seria nulo, tá? O que eu quero dizer? Eu estou querendo dizer que o polinômio f de n, ele se escreve como sendo, desculpa, f de x se escreve como amx elevado a m, mais algumas coisinhas. Tem o an0 x elevado a n0, que é diferente de zero, né? E tem o que mais? Nada, né? E não tem mais nada. Então o polinômio é esse aqui. Tá? O que a gente pode fazer, já para adiantando um pouco mais para frente, é que isso significa, ou seja, claramente aqui a gente vai ter que ter o n0 menor ou igual a n, tá? Senão essa regra aqui não faz sentido. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar esse termo xn0 que está aparecendo em todo canto e botar para fatorar aqui. Mais a n0. Eu vou chamar esse polinômio aqui de g, certo? G de x. Então, um polinômio que não tem o coeficiente livre não nulo, mas tem algum coeficiente não nulo, ele nada mais é do que o polinômio x elevado a uma potência vezes um outro polinômio. Esse novo polinômio, sim, tem um coeficiente livre não nulo, certo? Ou seja, essa hipótese do primeiro coeficiente ser não nulo, a gente pode acabar chegando nela se a gente optar por fatorar, por tirar fora esse fator x elevado a n0. Por que eu estou fazendo isso aqui? Né? Assim, o problema não é sobre esse polinômio g de x, o problema é sobre o polinômio f de x. Mas pensa bem, a gente está olhando para os primos que dividem o f de x. A gente quer mostrar que ele é finito. Se por algum motivo a lista dos primos que dividem o g de x for infinita, a lista e a gente, enfim, não, a gente pode considerar olha para os caras x diferente de zero. Só para esse cara aqui não ser nulo. Mas quando esse cara não é nulo, todo mundo que divide esse cara aqui também vai dividir o f, certo? Então, se a gente resolver o problema para o polinômio g de x, a gente também vai estar resolvendo para o polinômio f, certo? Então, essa observaçãozinha aqui, eu não vou escrever ela não, mas ela basicamente mostra para a gente que esse problema aqui não é tão grave. Porque se isso acontecer, em vez de olhar para o f, a gente vai fatorar o x elevado a n0 e olhar para o polinômio g. Tá? Só que mais uma vez isso não vai ser suficiente para resolver o problema. A gente vai precisar de um pouquinho mais. O problema é que, como eu falei, o AN0 vai ser. A gente pode supor, né, basicamente, que ele é não nulo, mas não vai ser 1. Eu gostaria que ele fosse 1. E a ideia para poder supor que ele é 1 é mais ou menos a mesma ideia dessa fatoração aqui. Então vamos lá. Seja n igual a b vezes an0 vezes p1 até pk. Lembrando que o an0 é o primeiro coeficiente não nulo. E agora, desculpa, eu não quero chamar esse cara de n, não. Eu quero chamar esse cara de outra coisa. T? Então tá. Então, o n, que é o f de t, o que vai ser? Vai ser t elevado a n, desculpa, t elevado a n0, né, que a gente viu, vezes o an
vezes BAN0 até PK elevado a N menos N0, mais vários termos, mais mais a N0 mais 1 vezes isso aqui, BAN0. P1 até PK, AN0, P1 até PK. Mais AN0. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou poder tirar o AN0. O AN0 agora está aparecendo em todos os termos, né? Aqui ele aparece por si só, e em todos os termos ele aparece a partir do momento que eu faço T elevado a alguma coisa. E aí eu vou poder fatorar isso daqui. Então isso é igual a AN0, T elevado a AN0. Eu vou fazer agora. Lembrando que o AN0, em cada um desses termos aqui, ele aparece pelo menos uma vez, mas às vezes aparece mais vezes, né? Então, o que eu vou fazer em vez de escrever exatamente o que está acontecendo, eu vou simplesmente escrever AN-til. O AN-til é o AN mais algumas potências do AN0, não importa quantas. Vezes o nosso BP1 até PK elevado a N menos N0. Isso. Mais, continua. Esse termo aqui vai ser o AN0 mais 1 til, que na verdade é o próprio AN0 mais 1, porque aqui o AN0 só apareceu uma vez. Mas o AN0 já saiu, só ficou 1. Certo? E agora esse último polinômio aí, eu vou chamar, eu chamei de G na passada, eu vou chamar de H de X. O que acontece? Mais que isso, né? Isso é o H de X, só que eu estou avaliando os valores de H no ponto B, P1 até PK. Olha só onde a gente chegou. A gente chegou que o polinômio, quando eu calculo F, desse ponto aqui, ó, B vezes AN0 vezes P1 até PK, ele na verdade vai ser esse número aqui, né? Enfim, eu vou escolher explicitamente B diferente de 0, para o que eu estou fazendo dar certo. Lembra que eu tinha infinitas escolhas para B, né? Tinha uma listazinha infinita, mas fora dela, qualquer B que eu pegasse, daria certo. Aí foi que eu vi que o polinômio F, nesse ponto aqui, B vezes AN0 vezes isso, ele nada mais é do que o termo AN0, que a gente já viu que é diferente de 0, não é de que a gente escolheu como sendo o menor diferente de 0, vezes uma potência de T, que agora é diferente de 0, vezes esse polinômio H aplicado no ponto B, P1 até PK. Mas a gente já resolveu o problema pro polinômio H. Ou seja, basicamente, se eu pegar um primo que divide H aqui, ele não vai poder fazer parte da lista P1 até PK. E eu vou ter um absurdo. Beleza? Ou seja, agora, né? Vamos escrever assim, né? Pelo que vimos antes, vai existir P, né? Primo, tal que P divide H de T mais P não vai poder pertencer à lista do P1 até PK. Lembrando que se o P divide H de T, automaticamente ele divide também o F de T. E isso vai ser um absurdo. Beleza?
Então, deu um certo trabalho, mas a gente conseguiu chegar na prova do teorema, né? Eu não escolhi a maneira mais fácil de fazer, mas eu tentei mostrar como é que uma pessoa tentaria provar esse teorema, como é que alguém que conhece o teorema de Euclides tentaria provar esse teorema e como ela tentaria solucionar os problemas que não dão certo. Então tá, como eu falei, esse vídeo, eu fiz esse vídeo sobre o teorema de Schur, porque eu quero usar ele na resolução de um problema que eu vou deixar para um vídeo que eu vou fazer em breve. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho para o próximo. Até mais.